sozinha, arrumei um serviço. E ali Deus foi trabalhando a cada dia. Deus foi preparando as coisas a cada dia. Sofri muito, fui muito humilhada na casa dos outros. Muito mesmo. E assim, te humilha, mas não humilha seu filho não. Porque quando humilha seu filho, dói lá na sua alma, dói lá no seu coração. E ali eu passei por muita coisa nas casas das pessoas, mas em momento algum eu desisti. Em momento algum eu falei assim, eu vou voltar para trás, não. Eu só pensava, Deus, abre a porta, Deus prepara um emprego, Deus prepara uma casa, porque as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, eu vou te ajudar, vou arrumar um emprego para você, e nunca ninguém arrumava. E ali aquilo ali me subia um desespero, porque eu queria resolver minha situação, arrumar um lugar para ficar, e as pessoas só falavam, eu vou te ajudar, mas ninguém ajudava. E eu só orava. E ali, irmãos, eu conheci Jesus. No ano de 2003, eu conheci Jesus. Foi o ano que eu vim morar em Belo Horizonte. Eu cheguei aqui no mês de julho, quase no finalzinho do ano de 2003. Eu conheci Jesus. Aceitei Jesus, fui para a igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja de crente na minha vida. Eu falava assim, às vezes lá onde eu morava, as pessoas passavam evangelizando, convidavam a gente para a igreja, eu falava assim, eu ir na igreja de crente, você é doida? Gostava do mundão, gostava das coisas erradas, vivia na vida errada, mas Deus me trouxe para cá porque Ele tinha um propósito na minha vida, porque Ele já tinha me separado como primícia dEle, para hoje estar dando fruto na obra do Senhor. Porque eu me lembro em 2003, querido, quando eu cheguei diante do altar do Senhor, eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro Alvorada, ali em cima, lá perto da sua casa. Eu estava ali naquela igreja, e ali eu ouvi uma pregação que a palavra assim entrou como uma flecha no meu coração. E ali no final do culto, quando a pastora falou assim, tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Aquilo começou a arder no meu coração, foi ardendo, e eu lá onde eu estava, eu não consegui ficar lá não. Quando eu me vi, eu estava lá na frente, perto do altar lá. E eu ali, eu aceitei, coloquei a minha vida diante do Senhor, ali diante daquele altar. E diante daquele altar, querido, quando eu coloquei a minha vida, entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, eu falei, Senhor, entrega a minha família também. Eu entrego a minha família, porque eu creio que assim como eu estou aqui, diante do teu altar, entregando a minha vida, um dia a minha família também vai estar diante do teu altar, entregando a vida dela. E ali, querido, naquele momento ali, o Espírito Santo bradou no meu coração e falou assim, através da sua vida, cada um da sua família, eu resgatarei. E eu tomei aquela promessa ali para mim. Falei, Deus, eu creio, eu acredito, eu guardei e guardo até hoje aqui no meu coração. E oro desde aquele instante. Eu oro pela minha família, porque eles são primícias do Senhor Jesus. E eu não abro mão de nenhum deles, querido. E desde aí, Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado. Quando eu fui para a igreja, ninguém da minha família era da igreja. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu já tenho 2 irmãs que congregam mesmo, estão ali arraizadas na presença do Senhor Jesus Cristo. Tem as minhas sobrinhas, tem uma sobrinha agora recentemente, que estava no mundão, estava perdida para muitos, mas para Cristo não estava perdida. Deus foi lá e resgatou para a glória do Senhor Jesus. Hoje está lá firme na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor Jesus. Querido, quando Jesus te faz uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. Nós somos primícias dEle, mas a nossa família também é primícia dEle. Então nessa noite, querido, eu não sei porquê Deus colocou no meu coração de falar isso aqui, mas o Espírito Santo, Ele conhece cada vida aqui. Ele sabe a necessidade de cada um nesta noite. Então não abra mão da sua família não, querido.
Não abra mão daquilo que Deus tem para você, não. Eu tive que sair de lá e vir para cá para Deus fazer a obra na minha vida. Às vezes você está num lugar que Deus quer te tirar e te levar para outro e você não tem dado ouvido a Ele. Você não tem dado ouvido à voz do Senhor. Às vezes Deus tem uma nova história para a tua vida e você não está ouvindo o chamado do Senhor. Então ouve o chamado do Senhor. Atenta os teus ouvidos. Atenta os teus ouvidos para o Senhor nessa noite. Porque muitas vezes, querido, nós não sabemos como pedimos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes à noite ali, quando eu chorava, como eu gemia diante do Senhor, querido, diante das situações que eu passava, muitas vezes, às vezes eu não estava sabendo falar com Deus como eu tinha que falar, mas o Espírito Santo, Ele conhecia o meu coração desde aquele momento ali. E Ele começou a interceder por mim ali. Deus começou a mudar o meu quadro. Deus começou a mudar a minha situação. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter falado: como não tem ninguém aqui, eu não conheço ninguém, eu vou embora. Às vezes isso é coisa da minha cabeça, mas não, querido. Eu falei: se Deus me trouxe aqui, algo para a minha vida Ele tem neste lugar. E ali eu abracei o Senhor sem conhecer. Eu abracei Ele e acreditei que Ele podia mudar a minha história, que Ele podia mudar a história da minha vida. Então, se Ele mudou a minha história, querido, o que Ele não pode fazer na tua história? O que Ele não pode fazer na tua vida? Se Ele proveu o cordeiro para Abraão, o que Ele não pode prover na sua vida nessa noite, querido? O que você necessita dele nesta noite? Porque nós somos primícias dele. Rei, você é a primícia do rei. E como primícia do rei, o que você precisa nessa noite? O que você necessita dele nessa noite, querido? Eu não sei como está a sua alma, como está o seu coração, mas ele sabe. Ele sabe nessa noite o que você precisa. E nessa noite ele me manda te dizer o que você precisa. O que você precisa diante dele. Rei. O que você precisa, querido? O que você precisa diante dele? Você é a primícia do rei. Você é o melhor do Senhor. Ele separou você nessa noite como o melhor para ele, como o escolhido dele, a escolhida dele. Ei, o que você precisa? O que você necessita nessa noite? Ele pode fazer. Sabe por que Ele manda te dizer assim, por acaso há algo impossível para mim? Não há, querido. Então creia que Ele proverá para ti aquilo que você necessita nesta noite, aquilo que você tem clamado a Ele nas madrugadas, falando: Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito. Rei, creia nesse Deus que tem poder. Creia, assim como Abraão creu. Creia, saia desse comodismo e comece a crer que você tem um Deus que muda quadro, que muda situação, querido, que você tem um Deus que muda a história. Não é a circunstância que determina o fim, não é não. Pode vir a circunstância que for, mas o seu Deus ainda não decretou que é o fim da história. Ele ainda não decretou que acabou a sua história, não. Se Ele não decretou, fique de pé nessa noite. Fique de pé. Porque Ele é Deus que muda quadro. E você é a primícia do Senhor nessa noite. Você é a primícia. E como primícia dele, eu quero que você apresente diante do Senhor nessa noite, com fé, assim como Abraão entregou o bem mais precioso dele, mas ele sabia que Deus ia prover